Mercado do Leite. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Para o mineiro, todo dia é dia de queijo. Porém, no dia 20 de janeiro celebra-se o Dia Mundial do Queijo. E motivos para comemorar não faltam, pois queijo com café coado na hora, queijo com goiabada, um bom vinho produzido em Minas Gerais, com queijinho, especialmente aí na safra de inverno, desse vinho mineiro. Sem dizer, é claro, usar o queijo para poder fazer aquele delicioso pão de queijo. Você já provou o pão de queijo de Minas Gerais? Tem que provar, inclusive o de Paracatu. Minas Gerais tem a maior bacia leiteira do país, com produção no ano 2020 de 9,7 bilhões de litros, segundo o IBGE. O volume corresponde a 27% do total do Brasil, com 25,5 bilhões de litros, registrando crescimento de 2,6% em relação a 2019. Para você ter uma ideia de como a produtividade de Minas é significativa, a quantidade de leite produzida no estado é superior à destinada à fabricação de queijos em todo o país, 8,7 bilhões de litros. Além de 30 mil produtores rurais mineiros, elaborando 85 mil toneladas de queijos artesanais por ano, conforme estimado pela Emater de Minas, os produtos lácteos industriais são de grande relevância econômica. O Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado de Minas Gerais, Sileng, contabiliza 156 associados em todas as regiões de Minas Gerais. De acordo com o levantamento do sindicato, essas indústrias processam 85% do leite inspecionado no estado. As estimativas do Sileng apontam ainda 216 mil fazendas produtoras de leite em Minas Gerais. 1 milhão de empregos gerados por toda a cadeia leiteira. Do volume de 1,2 milhão de toneladas de queijo produzidas no Brasil, em 2020, 40% foi produzido em Minas Gerais. As exportações brasileiras do produto, no mesmo ano, alcançaram a receita de 76 milhões de dólares. A secretária de Agricultura, Ana Valentini, destaca as perspectivas de um cenário ainda mais promissor para o setor a curto prazo e médio prazo no estado. Temos programas de melhoramento genético de rebanhos, de recuperação de pastagens e de valorização dos queijos artesanais no estado de Minas Gerais. Também é importante lembrar as pesquisas na área de laticínios com o nosso Instituto Cândido Tostes, vinculado à EPAMIG. Com isso, a expectativa é de que a produção de leite e derivados cresça muito em Minas Gerais durante os próximos anos, explicou a secretária de Estado. E por falar em pecuária leiteira, vamos conversar com Valdir Rodrigues, presidente da Coopervap, sobre o preço do leite neste início de 2022 e o impacto das chuvas no setor. Ele iniciou falando como foi a entrega feita no mês de dezembro de 2021, pago aos produtores no último dia 15 de janeiro. Bom dia, Francis. Primeiro eu quero agradecer você, em seu nome agradecer essa grande emissora, que tem comunicado e feito uma diferença muito significativa aqui para o Noroeste. Então é uma satisfação mais uma vez estar aqui e falando de coisa boa. Falar de leite é falar do desenvolvimento, é falar de emprego, é falar de progresso, A nossa cooperativa tem o seu segmento principal, que é o leite. Tem os outros segmentos e graças a esses outros segmentos que nós temos o suporte para o leite. E falar do leite dos últimos 3 meses não foi fácil. Sim. Nós enfrentamos diversas dificuldades de mercado. Parece que o dinheiro não está chegando com muita velocidade nas pontas, está faltando dinheiro nas pontas e sobretudo para as famílias menos favorecidas. E quem consome mais leite no Brasil, no mundo, são as famílias de menos renda. E por isso nós tivemos bastante dificuldade. Mas diante disso a cooperativa demonstrou que ela está uma cooperativa estruturada, está forte, porque a gente não baixou o leite nesses últimos meses com a velocidade que o mercado baixou. Então a gente chegou um certo momento, Francis, nós estamos vendendo leite e bancando uma parte do leite para não baixar mais para os produtores. De novembro para cá, houve aumento da oferta do leite por parte do produtor? Principalmente na nossa região, Francis, é natural, e esse ano, como que choveu mais cedo,
e com chuvas constantes, houve um aumento grande da demanda, da oferta, né? Nós tivemos uma grande oferta, a oferta aumentou, saiu dos 280 mil litros dia e fomos aí para 360 mil litros dias. Então nós temos uma característica ainda diferente de outras regiões do Brasil. Você pegar o Alto Paranaíba, você pegar o Triângulo Mineiro, às vezes, talvez eles produzem mais leite no período da seca do que das águas. Entendi. Nossa aqui ainda tem esse modelo, que as pessoas produzem mais leite nas águas que na seca. Isso também, e não só aqui, mas em várias outras regiões no Brasil, aumenta a produção e às vezes o consumo não aumenta. E quando falta principalmente dinheiro nas pontas, aí que o consumo cai. Mas mesmo disso a cooperativa demonstrou o tanto que ela é forte, o tanto que ela preocupa com o produtor. Com isso eu quero agradecer a todos os nossos coordenadores, os nossos conselheiros, né? Foi um trabalho feito em conjunto com a diretoria para poder a gente estar dando conta de fazer isso, para não deixar o produtor ainda com mais dificuldade ainda. Base com isso, nós podemos tirar como base esse pagamento que foi feito agora e está sendo feito, né, agora no dia 15. Esse pagamento, praticamente quase todos os laticínios do Brasil baixaram o preço. Estão baixando o preço ainda, mas a gente ainda sabendo que o produtor tem uma grande dificuldade, a gente assegurou os preços ainda. Então a gente fala isso para o produtor entender que assim o papel importante que a cooperativa está tendo aqui hoje, sobretudo uma posição geográfica que nós ocupamos. Hoje nós ocupamos várias regiões aqui, Francis, que só interessa ao cooperativismo, que na verdade o cooperativismo tem esse lado, né? Esse lado bacana de colocar as pessoas no mercado, tentar equilibrar ao máximo a participação do produtor. Então, na verdade, eu já falei isso, o cooperativismo tem essa grande função de trazer o equilíbrio para o capitalismo. Sim. O capitalismo é bacana, é o sistema que melhor adaptou ao homem. Nós tivemos várias tentativas de socialismo, de países socialistas pelo mundo, não deu certo. E o capitalismo parece que deu muito certo. Mas é necessário fazer essas adaptações. Ele não tem uma adaptação melhor ao capitalismo do que o cooperativismo. E isso é uma demonstração que a gente tem feito aqui. Quando a gente pegou no mês de dezembro, no pagamento de dezembro, e a gente fez distribuiu uma parte dos nossos resultados para os nossos cooperados. Então isso é muito importante, saber do compromisso que a nossa cooperativa tem com o produtor. Então a gente fica feliz quando o leite está em alta, que está tendo procura e está sendo bem pago. Então nesse momento nós estamos fazendo esse meio de campo, a gente está tentando ajudar, amortizar, para que o nosso produtor não pague uma conta ainda mais alta ainda. Cautela é a recomendação dos especialistas da Embrapa Gado de Leite em Minas Gerais para o setor lácteo no ano que se inicia. Fatores decorrentes da pandemia, como desemprego, redução de renda e endividamento das famílias brasileiras, continuarão impactando o setor neste 2022, levando a se adaptar a custos de produção ainda mais altos. Mas se por um lado as análises conjunturais sugerem que 2022 não será muito diferente de 2021, projeções apontam um cenário positivo para a próxima década, com um crescimento esperado de 36%, impulsionado pelo aumento da população mundial e pela elevação do poder aquisitivo nos países da Ásia, África e América Latina. Na última reunião de conjuntura de 2021, a equipe do Centro de Inteligência do Leite apresentou números que sugerem atenção por parte dos agentes produtivos. Se em 2020 a cadeia produtiva do leite colheu bons frutos devido ao auxílio emergencial de R$ 600, concedido pelo governo federal, o mesmo não aconteceu no ano que se encerrou. O dólar se manteve numa taxa elevada, numa curva de ascensão que antecede a pandemia. Nos últimos 3 anos, o aumento da taxa cambial chega a 44%. Esse foi um dos fundamentos econômicos que elevou a inflação a 2 dígitos, algo que não acontecia desde 1994,
contribuindo para que a renda das famílias caísse 20% em relação a 2019. Outros fatores que prejudicam o consumo com forte impacto no ano que se inicia, segundo os especialistas do Centro de Inteligência do Leite, são o elevado desemprego, 12,6%, e a taxa de endividamento das famílias brasileiras, 67%. Fechando o cenário macroeconômico, a taxa Selic, regulada pelo Banco Central para conter a inflação, chegou ao seu maior nível desde 2017, 9,25%, encerrando os investimentos e o crédito, e, com isso, inibindo então o consumo. Valdir Rodrigues acredita que o mercado do leite, principalmente no varejo, pode melhorar com os auxílios governamentais, como Auxílio Gás e Auxílio Brasil. Sim, nós temos vários fatores que indicam, tem um indício que vai o ano de 2022 vai ser melhor do que o ano de 2021. Primeiro, o impacto psicológico. O ano, psicologicamente, nós ficamos quase todos adoecidos, né? Doentes com o ano de 2021, com tantas pessoas que a gente perdeu, com tantas pessoas que tiveram internadas nos hospitais por tanto tempo. E sempre a pessoa pensando, será que o próximo será eu? E sempre com aquela cautela. Então esse momento, essa onda, saiu que já nos aliviou, de uma certa forma, o psicológico, que não foi fácil, porque você trabalhar com o psicológico afetado não é fácil, foi uma das questões que eu acredito que já ajuda. Hoje nós está com um momento de muito contágio, mas o momento de hospitalizações em relação está baixa, isso ajuda muito, né? Outro que o dólar ainda continua muito valorizado, isso dificulta a entrada de leite externo aqui no nosso mercado. Ajuda muito. Senão se o dólar tivesse num momento diferente, estaria muito mais difícil para a gente, né? Então essa é outra questão que traz para a gente, vem trazendo muito otimismo. Outra coisa também que traz, que o comércio as pessoas começam a trabalhar, Francisco, que isso é muito importante. Esses dias mesmo eu estive aqui num churrasquinho, aqui perto da rodoviária, e um atendimento bacana, sabe, das pessoas, quase de frente ali à rodoviária. E lá naquele churrasquinho tinha mais ou menos 7 pessoas trabalhando. Eu observei lá, tinha umas 5 meninas lá servindo nas mesas, tinha uma pessoa cuidando lá dentro dessa questão financeira, outra cuidando de assar. Então aquelas 7 pessoas que estavam trabalhando ali está ajudando a gerar economia. Então todo dia que as pessoas estão levando dinheiro para casa, essa pessoa que não estava ganhando nada, agora ela vai passar no supermercado, ela vai comprar um queijo, ela vai comprar um feijão, vai comprar o leite, né? E isso vai fazendo com que essa economia pega corpo, pega força. Isso também vai fazer com deslanchar a economia. E quando você pega, igual você acabou de falar, desses auxílios que o governo faz, isso é muito importante, porque o dinheiro chega nas pontas e a gente sabe que quem consome mais, que consome leite, principalmente as famílias de menos renda. E o leite é um alimento mais completo que tem. Quando esse dinheiro chega, o que a pessoa vai fazer? Chega no mercadinho, o que você vai comprar com R$4, com R$3,50? Você vai conseguir comprar leite. Então, com isso, vai dar uma agilidade. Ainda nós temos um outro ponto a favor nosso, que eu acho que nós temos que pensar de forma positiva, que é a volta das aulas agora em fevereiro, porque não tem outro caminho se não voltar às aulas presenciais, porque a gente sabe a dificuldade, o prejuízo que os nossos alunos estão perdendo, e a educação está perdendo com isso. Então isso também consome muito leite, as aulas presenciais. Então nós temos vários fatores e indicadores que indicam que o ano de 2022, acredito que até lá para o final de março, por aí, vai engatar e nós vamos ter um ano bem mais promissor e com mais crescimento, com mais negócios do que o ano de 2021. Então estou entrando para o ano de 2022, apesar que nós tivemos um final de 21 muito complexo quando se fala da questão do leite.
está iniciando ainda muito complexo, mas é início. E a gente mais tem uma perspectiva muito boa para os próximos meses e para o ano também. Muito bem. E as chuvas? Estão sendo boas ou ruins para os produtores de leite? Confira depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? O aumento nos custos de produção de leite foi um dos piores agravantes na atual crise do setor. O índice de custo de produção, calculado pela Embrapa Gado de Leite, ICP Leite, já vinha de uma elevação de 10,7% em 2020 e atingiu 30% em 2021, reduzindo a margem de lucro dos produtores de leite. Segundo o pesquisador da Embrapa, Samuel Oliveira, o que mais impactou esse índice foi a alimentação do rebanho leiteiro. A produção e a compra de volumosos teve um aumento de 75%, alimentação concentrada 26%, sal mineral 53%. Os outros fatores que pesaram nos custos foram a alta da energia elétrica e a dos combustíveis, com elevação de 27% em 12 meses. Lembrando que o preço do petróleo também impacta o preço dos fertilizantes. O pesquisador explica que a valorização das commodities está na raiz desses aumentos. O preço da soja e do milho, por exemplo, presentes na formulação da ração concentrada, encontram-se numa curva ascendente há 5 anos, disparando nos anos de pandemia. Segundo análises da Embrapa Gado de Leite, custos mais elevados de produção e a redução de preços reais recebidos pelos produtores da ordem de 5% no ano 2021 impactaram negativamente as margens de lucro. Em 2020, o preço real líquido do leite pago ao produtor fechou o ano em R$ 2,44. Em dezembro do ano passado, o valor ficou em R$ 2,13. No mercado spot, que é a compra de leite entre laticínios, o recuo foi ainda maior. Dados de dezembro do ano passado, em Minas Gerais, por exemplo, apontavam um preço médio de R$ 2,08. Na entre-safra de 2021, o leite no mercado spot mineiro atingiu o pico de R$ 2,78. O presidente da Copervap, Valdir Rodrigues, também falou sobre o impacto das chuvas neste ano 2022, que no geral, aqui na nossa região, foi leve. Porém, o maior problema que afeta o produtor de leite são as estradas, que ficam intransitáveis. Foi muito complicado esse ano. Talvez foi o janeiro mais, nessas primeiras semanas, mais difícil, talvez, da história da cooperativa até. Nós sabemos que a chuva chegou numa hora boa e estava precisando muito da chuva. Você acabou de falar que nos últimos 30 anos as pessoas não têm conhecimento de um período que a chuva pegou de outubro até janeiro de forma regular e que não faltou chuva, né? É uma pena que o pessoal ainda não está estruturado para poder aproveitar essas águas da chuva para infiltrar no solo, né? Como deveria, né? Com muito processo de barraginha, com esses processos aí de curva de nível, para aproveitar ainda muito mais essa quantidade de águas que poderia ter ficado aqui em vez de ir embora. Mas mesmo assim ficou muita água. É claro que nós temos que agradecer muito a Deus que a nossa região ainda é uma região bem preparada para receber água, a questão geográfica nossa, né? Mas a gente sabe os prejuízos enormes que, sobretudo, Minas Gerais teve, e muito mesmo, a Bahia, né? Então, tudo demais passa. E aí essas pessoas pagaram uma conta muito cara. Mas não acaba de que aqui também a cooperativa pagou por isso também, sabe, Francis? Nós, às vezes, o que é a grande dificuldade? Às vezes a dificuldade na hora da emoção, e isso é natural, ninguém quer perder.
Ninguém quer perder. E a gente fica com muito pesar, porque muitos produtores tomaram muito prejuízo. Muitos não foi possível captar o leite deles mesmo, porque não tinha, só se fosse de helicóptero, não tinha como chegar nas propriedades, e às vezes as estradas mestres não deixava chegar, e foi muito transtorno, e a gente fez de tudo. A cooperativa colocou tudo que podia fazer, fez para poder captar o máximo. A gente sabe que todo mundo foi prejudicado. A cooperativa foi prejudicada porque muito leite, que até que o caminhão chegava aqui no laticínio, o leite já não tinha condições mais de consumo. Então a gente acabou tendo esses grandes prejuízos. Teve perda também, então? Muitas perdas também. Os produtores teve muitas perdas, que muitas das vezes o caminhão não conseguiu chegar até a sua propriedade para captar, que foi muita perda. Os nossos motoristas, os nossos leiteiros, talvez foi quem teve mais perdas. Esses caminhões atolavam, além do efeito psicológico, vários deles passaram noite, né? Dormindo aí sem janta, sem o mínimo de conforto, digamos, sem falar dos prejuízos nos caminhões. Com esse processo de muito deslizamento, o que acontecia? Diferencial, ponta de eixo, né? E foi tudo embora. Aí quando às vezes conseguia trator para arrastar, trator muito porçante, e esse trator vai ou não vai, então quebrou muito. Então o prejuízo dos nossos leiteiros foi muito grande mesmo, foi grande. Então foi um momento assim de muita dificuldade, é lamentável, né? A gente lamenta muito. Por isso que nós temos que fazer um trabalho, França, um trabalho em conjunto. Nós temos que chamar as secretarias de obra, de transporte, e todo mundo em conjunto, e para fazer esse trabalho, para poder nos próximos anos, que já é longo essa história, e se acontecer chover mais do que essa quantidade, as pessoas pagam muito caro para poder fazer esses reparos nesses pontos críticos. Eu acho que tem que fazer isso no período seco. Sim. Então nós temos que fazer, eu acho que tem que procurar o prefeito municipal. O prefeito está muito aberto a isso, acredito que está assim. O secretário de transporte é uma pessoa muito acessível, um rapaz muito bacana, e eles devem ter feito agora um orçamento, porque eu acho que pegou também uma verba orçada muito pequena para a estrada também nesse ano de 2021, deve ter feito um orçamento muito maior para as estradas. Então tem que criar algumas forças-tarefas, digamos, em conjunto para poder resolver essa questão. Cobrar do Estado. Cobrar também. do Estado, porque o que acontece? As empresas hoje no Brasil, elas estão muito sobrecarregadas, elas estão sobrecarregadas de imposto. Para você manter um funcionário hoje não é fácil. Por exemplo, você pega um funcionário seu que custa de 10 mil reais por mês. Na verdade, esse funcionário vai te custar 18 mil ou 17 mil. Você vai multiplicar isso aí por 1,7, né? Então, os custos são muito caros. Depois, os seus impostos também, que as empresas pagam de impostos, eleva muito os custos. Nós mesmos, na hora que nós finalizar nosso balanço, que nós estamos finalizando esse processo de sistema, aí nós vamos pagar esse ano mais de 40 milhões de impostos. Então, as empresas são sobrecarregadas, já tem uma carga para poder dar conta de sobreviver. Às vezes as pessoas pensam que é fácil, mas estar na frente de uma cooperativa, de uma empresa do tamanho dessa, e tentando salvar e tentando colocar as coisas no devido lugar para todo mundo, para prejudicar o mínimo possível as pessoas, não é fácil. Então nesse sentido, a gente tem essa carga de compromissos em cima, e por isso é o que você falou, nós precisamos chamar o Estado para participar do processo, precisa do governo federal, precisa do governo municipal. Então nós precisamos deixar o nosso município mais adequado para que as empresas possam ter condições de faturar mais, dar emprego, pagar mais impostos, para fazer divisas, né? Ao longo do segundo semestre de 2021, embora os preços recebidos pelos produtores de leite tenham se sustentado se comparados aos do ano anterior, uma melhora das margens não aconteceu, dado que os custos de produção não aliviaram. O resultado do produtor
piorou no último trimestre, pois a alta sazonal da captação acabou pesando sobre o preço do leite, que recuou 11% em dezembro de 2021, quando comparado com a média Brasil apurada pelo CEPEA em setembro de 2021. Mesmo um pouco antes dos preços começarem a ceder, a captação nacional já mostrava recuo de 4,9% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. No primeiro e segundo trimestres de 2021, as variações haviam sido de 2% e menos 0,6%, respectivamente, frente ao mesmo período de 2020. Além do alto custo da ração, predominantemente de milho e farelo de soja, a condição das pastagens esteve muito ruim até o mês de setembro, principalmente aqui no Sudeste e também no Centro-Oeste do país, que juntos respondem por metade da produção brasileira, após muitos meses de seca nas bacias leiteiras. Mesmo na região sul do país, a oferta de leite do Paraná também contraiu. Ou seja, apesar da baixa oferta de leite associada ao custo alto e ao clima desafiador ter evitado uma acomodação significativa do preço, a relação de troca entre leite e milho seguiu nos piores patamares históricos, da ordem de 40 litros por saca de milho em Minas Gerais, por exemplo. Além disso, o preço da arroba da vaca para o abate versus o preço do leite continuou desfavorável à atividade leiteira, em quase 140 litros por arroba, bem acima da média histórica de 110 litros por arroba, o que pode ter estimulado alguns produtores mais descapitalizados a encerrarem as atividades, embora esta decisão não seja trivial. Valdir Rodrigues, presidente da Copervap, falou que é necessário traçar estratégias para que o problema das estradas intransitáveis não volte a acontecer nas próximas chuvas. Eu vejo assim da importância da cooperativa hoje, ela tem um papel muito importante. E esses produtores lá na ponta têm um papel importante. Aquele produtor que deixou de entregar leite 2, 3, 4 dias, na verdade ele vai ficar com a sua questão financeira afetada. Sim. Então nós temos que criar para poder ver se essas pessoas não sofram esse tamanho desse prejuízo nos próximos anos, né? no próximo ano, criar essa infraestrutura. E para isso, eu acho que nós somos é muito natural você hoje ver as pessoas falar, não gosto de política. Nós temos que envolver muito mais no processo político, porque na verdade nós não fazemos nada sem política hoje. Então nós somos como Aristóteles definia, um animal essencialmente político, e nós vivemos política 24 horas. Então nós precisamos do engajamento político de todas as nossas comunidades rurais, de todos os setores, para saber que essa cooperativa que tem mais de 600 empregos diretos, que capta leite mais de 1.500 famílias, que tem uma quantidade muito grande de trabalhadores, de funcionários indiretos também, né? Quando você pega toda a gama dos transportadores e muitos outros, então você vê que nós precisamos de criar meios para poder estar fortalecendo e gerando mais emprego. Então esse negócio, por isso que nós temos que envolver mais na questão política, colocar pessoas que têm compromisso político com a comunidade. Então hoje nós não estamos falando, nós não podemos falar de um envolvimento político de pessoas que pensam realmente na coletividade, pessoas que pensam nas causas de forma particular, individualizada. Nós temos que ir tirando o processo político, trazer as pessoas que têm a consciência da coletividade. Então nós apanhamos muito esse ano, foi um ano de muito prejuízo e das dificuldades, estou com muita pena dos produtores. A cooperativa também foi muito prejudicada. E nesse momento, às vezes as pessoas têm uma facilidade muito grande de transferência de culpa, né? Então tem muitos culpados? Tem, mas nós temos que resolver, esquecer esse processo e preparar para resolver para os próximos anos. E a Copervap, como representante aí de vários produtores rurais, vai estar aí, claro, cobrando, como você mesmo falou, da Secretaria Municipal e Estadual, no caso aqui nosso seria o DER, para poder resolver isso aí em conjunto, né? Quem está usando a via sabe onde é que estão os principais problemas e pode indicar. Os técnicos vão avaliar e criar soluções. Bom,
Outra questão das chuvas é que pastagens ficaram boas. A gente está recebendo inclusive vídeos aí do pessoal já começando a colher o milho para fazer a silagem. Quer dizer, está todo mundo feliz com os resultados dessa chuva. Com isso, como você falou, aumentou a produção de leite e a perspectiva é que continue num nível bom de produção de leite e entrega por parte do produtor. Você também falou a questão de que logo começam as aulas, então acaba que o consumo aumenta por conta da volta das aulas. A gente comentou também da questão do aumento do consumo por parte dos auxílios. Baseado nisso, Valdir, a gente está no mês de janeiro, então o produtor entrega o leite durante esse mês de janeiro e faz o acerto no mês de fevereiro. Aqui no caso da Copervap é todo dia 15. Quais são as perspectivas para o preço do leite pago ao produtor referente a esse mês de janeiro, Valdir? Ainda está meio complicado, sabe, Francis? Nós estamos com o mês de janeiro mais ou menos nas bases do preço do mês de dezembro. Basta que tem alguns leites que a gente negociou na primeira quinzena do mês de janeiro. Não vou culpar não vou culpar aí as empresas, mas eu vejo da dificuldade das empresas que compram. Eles recuaram. Eu acho que eles tinham uma perspectiva de consumo e essa perspectiva caiu e eles recuaram das negociações. Como que leite é um produto perecível, você não tem outra situação. Se você vender o leite, nós vendemos leite de R$2 e de repente o negócio já pronto e a empresa fala, não, a partir de isso aqui eu só posso honrar o negócio agora que eu comecei com você a R$1,85. Então nós já tivemos casos desses. Então isso é só para demonstrar para o produtor o esforço que essa diretoria tem feito. Nós temos até comprado por mais e vendido por menos. Mas essa situação não pode continuar por muito tempo, senão a nossa empresa fica inviável. Então a cooperativa precisa sobreviver, não é só esse mês, ela precisa ser permanente. Então nós temos uma responsabilidade grande com a sobrevivência da cooperativa e com do produtor. Então nós temos que estar sempre colocando isso na balança. E as pessoas precisam entender isso. Eu também sou produtor de leite. Claro que eu gostaria que o leite estivesse custando R$2,40, R$2,50. Mas hoje eu falo com muita tranquilidade, com esse esforço que a gente tem feito, né? Nós estamos pagando um dos melhores preços do Brasil hoje. Você pode até fazer pesquisa e ver que, assim, quando você pega o nível e o volume, quando você pega o nosso volume para o produtor é muito pequeno, quando você distribui esse volume. Não saia daí. No próximo bloco, Valdir Rodrigues fala sobre o papel social da cooperativa. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km de Paracatu. O cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural. E ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Do lado da indústria de leite, o cenário também foi adverso, em função da incapacidade de repassar os custos da matéria-prima.
para os derivados lácteos, sempre sensíveis às condições econômicas. Alguns produtos estabilizaram, como no caso do leite em pó e da manteiga, enquanto outros passaram a cair a partir do mês de setembro, como leite UHT e queijo mussarela, por exemplo, levando então o spread da indústria nestes dois produtos aos menores níveis históricos. Apesar de um certo alívio das condições de isolamento ligadas à pandemia ao longo de 2021 e a gradual reabertura do food service, a renda comprimida da população e o alto nível de inflação em geral exigiu escolhas por parte dos consumidores, o que consequentemente dificultou os repasses por parte da indústria aos derivados lácteos. Some-se a isso a ausência do auxílio emergencial robusto em 2021, algo que fez muita diferença do lado da demanda no ano 2020. Com o preço do leite também elevado no mercado internacional, acima de $3.500 por tonelada, no caso do leite em pó integral, durante quase todo o ano 2021, câmbio desvalorizado e demanda interna fraca, a importação de leite em pó foi 34% menor em 2021 sobre 2020. Embora a balança comercial láctea tenha se mantido deficitária em $378 milhões no ano, o que representou 881 milhões de litros de importação líquida nos cálculos da Embrapa Gado de Leite, as importações caíram 21% em toneladas, enquanto as exportações cresceram 19% no ano. Valdir Rodrigues falou sobre o papel social da cooperativa na pecuária leiteira. Que hoje nós estamos fazendo um papel social. Agora mesmo eu acabei de ver lá no Goiás, um produtor, quando você pula o Jambeiro ali para o outro lado da ponte, fazendo um áudio, mandando um comprador de leite falando que a cooperativa não dá oportunidade para crescer não sei o quê. Então, às vezes as pessoas fazem esse tipo de coisa por falta de conhecimento de causa. Hoje nós pagamos para buscar os leites, aquele leite lá daquele assentamento, porque nós acreditamos, do ponto de vista do cooperativismo, que nós estamos viabilizando para aquele pessoal se tornar grande um dia, para ter alguém buscando. Mas aquele leite hoje, se eles conseguissem colocar outra pessoa para estar captando o leite deles, a cooperativa ficaria feliz, porque eles continuariam no mercado, continuariam tendo o seu dinheiro para pagar suas contas, e a gente ia adequar a nossa captação. Então nós temos muitos leites desse jeito, e às vezes a pessoa ainda não reconhece. E você ainda vê o cara colocando um áudio em grupo e colocando como se a cooperativa estivesse os prejudicando. Então, na verdade, nós temos um papel social muito significativo, e como naquele assentamento lá, que a gente faz a captação de leite, se fosse olhar do ponto de vista negócio, se a cooperativa fosse olhar só do ponto de vista capitalista, ela não pulava a ponte do Jambeiro para lá, sabe? E a pessoa ainda acha que está cheio de razão ainda. Então essas coisas nós queremos que o cooperado do outro lado reconheça esse esforço que a gente faz como um todo, como um conjunto, né? E a gente quer aproveitar o momento também, encorajar as pessoas para continuar produzindo, continuar esse ano, que nós temos sempre vender esperanças boas, ter esperanças boas. Nós estamos esperando que esse ano seja melhor e que nós estamos aí para dar esse suporte. Mas a gente também fica feliz quando as pessoas reconhecem, às vezes é preciso mostrar esse trabalho, que a gente está dando esse suporte, né? E sempre é válido, a gente sempre fala isso aqui, o produtor rural ele também precisa olhar para dentro da fazenda dele, avaliar os custos, avaliar a produção. Se tiver uma vaca que está custando caro para ele, eliminar essa vaca de alguma forma, né? Chama os vizinhos, mata a vaca, distribui a carne, né? Faz alguma coisa para que essa vaca, o leite que essa vaca produza não fique muito caro para ele, né? Porque se ficar caro para ele acaba ganhando pouco e no final das contas ele vai acabar quebrando. Hoje terra não é barato, né, Valdir? E as pessoas têm que fazer a conta de qualquer 100 gramas de silagem que ele vai estar colocando ali no coxo, ele tem que fazer essa conta, né? Não pode deixar silagem sobrando ali no coxo porque já é prejuízo, não pode deixar um sal cair no chão porque é prejuízo, tudo tem que ser feita a conta, né? A gente, graças a Deus, a gente tem
ouvido bastante, você mesmo já falou esses detalhes aí algumas vezes, e tudo isso é importante. O leite hoje, dependendo, por exemplo, de acordo com o Conselho Leite Minas, está R$ 1,73 o valor do leite padrão. Quer dizer, a pessoa produzir ter aquele trabalho todo para produzir 1 litro de leite e ganhar R$ 1,73, então ela tem que diminuir o custo. O custo tem que ficar, na pior das hipóteses, a R$ 1,50. O custo total dele tem que ficar R$ 1,50 para ele tirar pelo menos 23 centavos de lucro por litro, né, Valdir? Hoje, só para poder ter uma noção, o que é um lucro aproximado de um produtor rural por litro de leite? Francis, uma das primeiras coisas que você está falando da questão desse controle de produção. Os romanos já falavam, né? Preguiça causa malore. A preguiça é a causa de todos os males. Se você na antiga Roma já falava isso. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que eliminar na nossa vida para ter sucesso é a preguiça. Então, às vezes, você no mundo moderno, com tanta mão de obra, com tanta necessidade de trabalho, uma das coisas que às vezes ainda arruina muitas pessoas é a preguiça. Às vezes no trabalho, lá no campo, no trabalho familiar, precisa ter um envolvimento da família, correr com a preguiça, com esse ócio, né, com esse tempo. Então, na verdade, nós temos que ter essa preocupação, a dedicação. Então, eliminando a preguiça, substituindo pela dedicação é muito importante. E depois, para você ter resultado do seu leite, você tem que ter isso que você acabou de falar, é o custo. Se você não trabalhar os custos, você tem leite hoje variado de todos os preços. Hoje nós temos leite de custo de R$ 1,50, de R$ 1,40 agora nesse momento que está chovendo, nós temos leite de 2, nós temos leite de R$ 2,20. Então tem gente que às vezes está pagando para produzir, porque não trabalha os custos. Quando você tem umas vacas com média de 8 quilos de leite, e você às vezes está dando 3 quilos de ração para essas vacas, ou está dando 4 quilos, né? E você não trabalha, você não tem esse coragem, você não tira esse tempo para fazer mensurar o quanto litro de leite que essa vaca está dando, se essa vaca merece comer mais, se essa merece comer menos. Essa vaca, às vezes, por falta desse capricho, essa dedicação, a vaca tem um ubro bonito, tem um ubro grande, e você tem uma sensação que ela dá muito leite. E o dia que você vai medir, você vai mensurar esse leite dessa vaca, você tem uma decepção total. Então quer dizer que essa vaca te deu prejuízo a vida inteira. E esse litro de leite vai te custar muito caro. E hoje nós ainda temos uma coisa muito boa, que o preço da arroba é muito significativo. E você pode não deixar para descartar as vacas também quando estiver muito velha, né? E você deixar a vaca envelhecer demais, aí você não consegue colocar cobertura de gordura nela. E aí é outro prejuízo que você vai ter. Então o corte está muito bom de preço, você quase coloca outra vaca, uma vaca pesada, outra vaca de leite no lugar dessa vaca. 2022 começa bastante agitado no Brasil. Os casos de Covid cresceram com a variante Ômicron, mais transmissível. No início de janeiro, houve também um volume elevado de chuvas no Sudeste e seca com altas temperaturas no sul do Brasil. No mercado de leite, a questão climática tem tido um impacto bastante acentuado nos últimos anos, com reflexo negativo nas safras de grãos, pastagens e produção de silagem. A presença do fenômeno Laninha no final de 2021 e início de 2022 tem causado chuvas irregulares e estiagens prolongadas no sul do Brasil. Após um plantio de grãos da safra 21-22 dentro da normalidade, a seca chegou à região sul nos meses de novembro e dezembro, trazendo perdas no desenvolvimento das plantas e na previsão de safra. Já na primeira quinzena de janeiro, uma massa de calor gerou anomalias de temperaturas também naquela região. Os preços de milho e soja voltaram a subir como reflexo destes eventos climáticos e que atingiram também a Argentina. Um outro impacto da seca refere-se à piora na condição das pastagens e na produção da silagem. Esse cenário, que limita a oferta de leite, vem se somando à baixa disponibilidade do produto observada no segundo
semestre do ano 2021, em função de uma piora na rentabilidade. No sudeste do país, a queda de produção no terceiro trimestre de 2021, ante o mesmo trimestre de 2020, foi 9,6%. No centro-oeste, esse recuo foi de 6,1%. Isso ilustra o fato de que muitos produtores têm deixado a atividade e outros reduzindo a produção. Basicamente, observa-se uma maior dificuldade dos produtores menores que possuem baixa bonificação por volume e rentabilidade comprometida. Aqueles que tocam a atividade com suas famílias são mais resilientes, mas outros que dependem de mão de obra contratada, o desafio tem sido maior. Valdir Rodrigues disse que na propriedade rural não há possibilidade de desperdício. Outra coisa também é os bezerros, cuidado dos bezerros, bem cuidado, que o bezerro também está muito bom de preço. Então hoje nós, na verdade, na propriedade, sobretudo na agricultura familiar, mas não só na familiar, toda a propriedade, nós temos que aproveitar tudo. E nós temos que fazer gestão de tudo. Se não tiver gestão, nada aguenta, a atividade rural não aguenta desperdício, porque o resultado é muito pequeno. Então, para você chegar hoje, você fala do preço do leite hoje, que é a média, R$ 1,75. Não tem, parece que nenhum produtor nosso que recebe esse preço, tudo recebe a mais. Então, nós estamos pagando acima da média nacional. Né? Por quê? Porque nós estamos fazendo um esforço dobrado para poder, sabendo das dificuldades que o nosso produtor enfrentou e sobretudo na nossa região. A cooperativa fez um papel aqui na região para poder ajudar as pessoas a salvarem seus rebanhos, porque nós tivemos uma frustração de safrinha no ano passado e com isso nós tivemos que bancar muita silagem parcelado para o nosso produtor. O produtor ainda está pagando essa silagem e diante dessas dificuldades todas a gente veio fazendo assim, tentando amortizar o máximo possível para o produtor não sofrer tanto. Mas nós temos que trabalhar os custos e para ter um preço de custo de leite mais barato. Falar que tem gente que não está ganhando dinheiro com leite, tem gente ganhando, mas tem muita gente perdendo dinheiro com leite. E as pessoas, a gente tem que conhecer a atividade nossa. Nós temos que ter uma das coisas, somente a agricultura familiar, o negócio é pequeno, a família está lá, a família tem que envolver no processo, trazer esses custos para a ponta da caneta mesmo. Então, por isso que a cooperativa tem feito muito investimento em assistência técnica e a tendência é tentar investir mais ainda para poder trazer esse produtor adaptado. Para tudo você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. No momento que você fez, se você tem os custos na ponta da caneta, você vai chegar um momento que você vai falar, não, infelizmente não vale a pena produzir leite. E eu vou ter que mudar aqui a atividade, a minha maneira. Ou eu vou ter que mudar de rumo, eu vou ter que trocar esse rebanho meu. Ou eu vou ter que ter um rebanho mais leiteiro, ou tem atividade também que ele vai ter que ter um rebanho mais rústico também, que é o modelo dele. Então nós temos que estar pronto para fazer essas adaptações para você dar conta de sobreviver. Isso em qualquer negócio. Isso é verdade. Valdir, prosa boa sempre com você, polêmica às vezes, eu gosto disso, nossos ouvintes também gostam. E dizer para você que sempre um prazer tê-lo aqui no Paracatu Rural. E é claro que no mais tardar em 30 dias a gente está aqui de volta prusiando de novo. E quero deixar então aí o meu muito obrigado a você e os agradecimentos para os nossos ouvintes e também para os cooperados da Coopervap. Eu quero primeiro mais uma vez desejar um ano de muito trabalho, de muita felicidade, de muita paz, que nós tenhamos um ano melhor, né, do que o ano 2021. Assim, ser mais uma vez solidário com as famílias que perderam seus entes queridos, né? E dizer assim, o tanto que nós vivemos numa região abençoada por Deus, de tantos contratempos, tantas pessoas que eu estou vendo sofrendo aí com a questão do excesso das chuvas, né? Das cheias. E nós está tendo uma coisinha ou outra, mas diante da realidade mineira e baiana, isso está sendo nada. Então nós estamos diante disso. Eu quero agradecer todas as pessoas, né, que estiveram ao nosso lado durante o ano de 2021, pedir a essas pessoas
de novo, que fique do nosso lado. Nós precisamos dos nossos clientes, dos nossos cooperados, dos nossos funcionários, de todas as pessoas que vivem o dia a dia aqui da cooperativa. Sem vocês, nós não damos conta de amparar tantas pessoas lá nas pontas, quantos leitos que nós buscamos, que não seria viável buscar se nós não tivesse tantas pessoas aqui fazendo negócio com a gente. Então, quero agradecer muito e pedir muita participação de Paracatu e região aqui com a nossa cooperativa. Pedir desculpa pelos transtornos, pelas pessoas que a gente não conseguiu atender diante de tantos atoleiros, que a gente gostaria que não perdesse nem um litro de leite. Não foi fácil. Mas nós estamos aqui com a cooperativa de portas abertas, tentando aí fazer agora, nós estamos fazendo o nosso último ano de administração aqui da cooperativa, que nós continuamos com humildade, com o pé no chão e com a ajuda de todos, entregar a cooperativa para outras pessoas que continuem fazendo uma administração aí com seriedade e que nós possamos, a cooperativa está a serviço da comunidade e não a comunidade a serviço da cooperativa. Nós estamos tentando melhorar cada dia mais nesse sentido, precisamos melhorar mais, precisamos de entender mais as dificuldades das pessoas também. Obrigado. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Entre em contato conosco por uma de nossas redes sociais. No YouTube, o abraço vai para o Clóvis Firmino da Silva, de Pompéu, Minas Gerais. Também para o Hugo Danilo, Joaquim Gomes. No Instagram, para Andressa Silva, Matheus Batista, Aline Souza, Thaísa Cristina, Marcos Vinícius, Vanessa Ferri, Ivan Correia. No Facebook, Iracema Bento Bezerra, Vicente Ferreira, Marcos Rodrigues Galvão, Tereza Soares, Viviane Gomes. E aqui, pelo rádio, para o nosso ouvinte Regis Couto. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. E o seu Paracatu Rural fica por aqui, com abraços a todos. Muito obrigado. Um beijo para minha esposa Paula, te amo. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.